Meu nome é Vanessa Ramos, mais conhecida como W Ramos, porque o meu Vanessa é com W e foi um apelido que eu ganhei da Renata Sorral, uma das maiores atrizes que eu já conheci e que, na minha opinião, do mundo, pelo todo o trabalho que ela faz. Hoje eu vim aqui na Microlins, eu sou aluna da Microlins Largo do Machado desde 2017. Eu vim aqui hoje assistir uma palestra do Ricardo Cardoso, que é uma palestra sobre o mercado de trabalho, como você se portar numa entrevista, que é fundamental para os dias de hoje. A gente está num mundo onde a globalização é muito grande e você precisa ter essa consciência do que acontece numa entrevista. Então, ele usou uma coisa que eu acho assim muito importante, a programação neurolinguística. Se você não acredita em você, você já não passa na entrevista. Porque a primeira coisa que você tem que ser e ter é acreditar no que você é capaz. Então, se você vai para uma entrevista, você tem que acreditar em você, você tem que ter conhecimento, argumento. O que seria isso? É você conhecer a vaga que você vai participar, o conhecimento de missão, valores, os objetivos, o que a empresa oferece, qual o segmento que aquela empresa tem, como aquela empresa vai trabalhar para você crescer e para ela crescer, O que você vai agregar para a empresa, o que ela vai agregar para você. Então, a maioria das palestras motivacionais são feitas dessa forma e ele foi espetacular. O trabalho que ele faz, a forma com que ele passa, é tão conversar, você com você, não é aquela coisa que você vai no lugar, é isso, isso, isso. Não, ele te motiva, ele te mostra acreditar, a ver que você é capaz porque você pode. E você não tem obrigação. É uma coisa que vem de você, Você pode aquilo. Você é capaz daquilo. E ele conversa no teu nível. Ele não quer saber se você sabe mais, se você sabe menos. Ele faz com que você entenda o teu nível. E o que é o teu nível? É o que você vai demonstrar para qualquer entrevista que você tenha, realmente o quanto você é capaz, o quanto você vai agregar para aquela empresa e o quanto você vai ter crescimento como pessoa. E o acreditar em você é imprescindível. Eu agradeço muito, muito a Microlins ter me dado a oportunidade de conhecer o Ricardo, de estar fazendo assistir essa palestra que foi espetacular, maravilhosa. Já vi muita coisa na internet, mas para mim o Ricardo superou muita coisa que eu vi. Eu acho que ele está num nível, para mim, do que é assistir uma palestra do Bernardinho, do Nauber, do Marlon Muraguchi Ared, que são pessoas ligadas ao voleibol, que são pessoas muito importantes hoje no mundo motivacional. Para vocês verem, eu saí da minha casa sem voz, altamente com febre, gripada, porque eu queria conhecer o Ricardo e me surpreendi. Agradeço muito a Microlins Largo do Machado de estar incentivando os seus alunos. É o que eu falei, eu estou aqui desde 2017, fiz vários cursos e quanto mais eu puder continuar, eu vou continuar, porque a Microlins me oferece isso. E essas palestras são maravilhosas. Então, muito obrigada, Microlins, muito obrigada, Ricardo, porque o que você falou na tua palestra, eu estou prometendo a todos, principalmente para mim, que é acreditar em mim. Então, eu vou fazer o meu canal de YouTube no voleibol, porque eu acompanho voleibol há 43 anos e eu sei que eu sou capaz e que eu posso. Muito obrigada.